Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo a profecia que houve acerca de ti, milite por elas uma boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram, naufragaram na fé. E entre estes foram Mileto e Alexandre, aos quais entreguei a Satanás para que não aprenderem a não blasfemar. Feche teus olhos. Bondoso Deus, a tua presença é a coisa mais importante dentro da congregação. Nosso irmão Brana ensina que todo culto devemos ler as Escrituras. E aqui estamos cumprindo isso, ó Pai, mas quem revela é o poder do Espírito Santo. Por isso, esperamos por Ti em todas as nossas ações, Pai. Ajuda o nosso coração essa noite e que tivemos convicção, Pai, que Tu és um Deus que nos ajuda todos os dias de nossas vidas. Mesmo em momentos que não percebemos, Tu está ali com a Tua mão sobre nós. Por isso, agradeço, Pai, e que o Senhor possa tomar a posição maior de honra dentro dessa igreja. E que os nossos olhos estejam direcionados a Ti, Pai. É o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Hoje é um culto de Santa Ceia, onde, memorizando o sacrifício de Cristo e reconhecendo as nossas debilidades, mas entregando sobre esse sacrifício, viemos tomar a Santa Ceia, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto que está dentro da mensagem, mas tem vezes que nós lemos e passamos muitas vezes por alto. Eu quero falar sobre consciência e sobre o subconsciente, a consciência e o subconsciente. Talvez isso leve alguns pensamentos para a nossa vida espiritual. Eu sei que quando lemos Timóteo e quando estamos aplicando essa condição que estávamos lendo aqui, ora, o fim do mandamento é o amor. E nós temos aprendido o que é o amor. O amor, ele tem sentimento, ele pode gerar um sentimento, mas o amor não está regido por sentimentos. O amor é uma convicção. Quando tu toma uma decisão. Deus tomou a decisão de entregar os seus filhos por nós no Calvário. E ali, Ele tomou essa decisão para nos salvar. E foi até o fim. Jesus Cristo, o Filho, lá no Getsemane, Ele tomou uma decisão de levar aquele corpo até o Calvário. E nós também tomamos decisões em nossas vidas. E tem decisões muito importantes em nossas vidas que devemos tomar. Muitas vezes, vemos que vamos ficar em muitas decisões só. Tu toma uma decisão que está de acordo com a palavra e muitas vezes as pessoas estão ao teu redor, tudo está ao teu redor, mas parece que você está só naquela condição. Esse assunto leva a nós pensar uma coisa, irmãos. Aonde é a nossa consciência e aonde está o nosso subconsciente? Para dar um exemplo muito simples, eu quero colocar esse pensamento para você guardar em sua mente.
Você já viu em algumas fotos, em alguns filmes, um iceberg? Você viu a história do Titanic? A princípio, um iceberg, quando você olha só aquela parte de cima. E parece ser muito grande aquela parte de cima. Mas ali é só o consciente. Mas quando você olha para a parte de baixo, é muito, muito, muito mais maior. Você diz assim: eu lidero a minha vida pelo meu consciente. Talvez você deve pensar mais sobre isso. Parece que mais que lidera a tua vida é o subconsciente, que você talvez ainda não compreendeu o que é na sua vida. E esse é um cuidado que nós devemos ter. E o mensageiro traz essa mensagem para dar uma relação do que é isso em nossas vidas. E eu quero ler algumas citações. Talvez isso seja uma escola dominical, não seja uma pregação tão direta, para a gente poder entender isso. Na mensagem Demonologia, Espíritos Sedutor, irmão Branham pregou várias mensagens sobre demonologia. E eu quero ler o que ele está falando aqui. Agora, a Escritura, certa vez houve um homem com o nome de Josafá. É um rei, um grande homem, um homem religioso, ou vamos dizer, um homem cristão. E ele foi ao outro rei, que era o rei de Israel. E ele, Josafá, sendo o rei de Judá, e ele, Acabe, o rei de Israel. Eles todos se uniram e fizeram uma aliança um com o outro para ir lutar a Ramote, a de Gileade. E eles fizeram isso sem primeiro, o ponto está aqui, sem primeiro orar. Irmãos, tudo que você fizer na vida, coloque em oração. O maior problema nosso, esse que a gente pode, que o irmão Brando está falando, Josafá, é um homem de Deus. Mas ele pensou: não, vamos se unir com Acabe, que também eu creio que ele deve ser um homem de Deus, e vamos à luta, porque essa terra nos pertence. Ele estava olhando humanamente, ele não parou para orar. Talvez se ele parasse para orar, ele não ia para a batalha. Então você começa a entender alguns pontos, e eu quero que você entenda o que o irmão Brando está falando. No verso 43 ele fala assim: se as pessoas pudessem somente imaginar, esta é a razão pela qual vim nesta manhã e lhe pedir para que lembre-se de mim enquanto eu vou ao estrangeiro. O que ele está dizendo? Lembre-se de mim em oração quando eu vou ao estrangeiro. Ele está afirmando um pensamento que nós muitas vezes não fizemos, é orar. E ele diz: em todas as coisas, orem. Alguém veio outro dia e disse: irmão Branham, você acha que é errado fazer certa coisa? Essa foi uma pergunta que ele falou. Ele não fala da pergunta. Daí ele vai dizer para você por que devemos orar. Ele diz assim: eu disse, porque estava você indagando a respeito? Vê, se há uma dúvida em sua mente, deixe de lado. Irmãos, você ora a Deus, Deus tem que responder. Você diz assim: mas como Deus vai responder? Deus vai dar certeza ao teu coração, vai dar convicção ao teu coração. Ore a Deus. Então eu vou orar a Deus, irmão, antes. Você olhou as Escrituras? Você verificou a palavra? Você tem alinhamento pela palavra que te protege? E você descansou? Então você cumpra isso. Agora, se tem dúvida, o que o irmão Branham diz? Ele diz bem assim: quando você começa a fazer qualquer coisa, e se houver uma dúvida quanto a essa certa, está certo ou errado, afaste disso. E ele vai dizendo: não entre nisto de forma alguma, então você saberá que está certo. Ele está dando uma referência, porque quando o teu coração, a tua alma lá está em luta, em dúvida, em incerteza, ou eu não vou fazer, pare. Deus não trabalha com dúvida.
Deus trabalha com fé e firmeza. Por isso que o irmão Miranda diz: ore pela situação. E ele continua no 45: agora todas as coisas devem ser consideradas e oramos primeiro. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Tenho certeza absoluta nesta manhã que os homens e mulheres pudessem chegar à posição onde as suas almas, os seus pensamentos e suas atitudes fossem perfeitas na visão de Deus, esta seria uma das mais poderosas igrejas que já existiu. Você percebeu o que o irmão está dizendo aqui? Está tudo conectado, tudo ligado num só pensamento. Você se lembra de alguma igreja nesse sentido? Eu conheço uma igreja que estava nesse sentido, e estava no livro de Atos. Eles entraram, estavam sendo perseguidos, eles entraram num lugar alto para se esconder, mas Jesus diz: fique lá até que você seja revestido do alto, um poder que viria do alto para ter conexão. E eles estavam, todos eles, os 120 reunidos em um mesmo pensamento, irmão. Como é que estamos hoje? Estamos no mesmo pensamento, no mesmo espírito? Você já pensou assim? Você pensa como vai ser o arrebatamento? Não que você floreie o arrebatamento, vai ser maravilhoso, lá vai ter taças de ouro, não, eu estou falando nisso. Eu estou falando da condição que até o irmão Brana fala. Ele usa numa expressão, diz assim: quando você chegar lá, veteranos de batalhas, cicatrizes de batalhas, e você vai dizer, ele mesmo virá e dirá: não chore mais, vencemos, estamos aqui. Ele entrou com o seu subconsciente, com a sua consciência, ele conseguiu contemplar isso. Você está contemplando isso? Muitas vezes a gente só fala na palavra arrebatamento e paramos. Temos que vivenciar isso. Viemos da eternidade? Então você tem que vivenciar isso, você tem que sentir isso no seu coração. Pense nisso, porque agora vamos entrar um pouco nesse assunto. Observe somente um pouco momento no físico. Agora, nós temos muitas vezes, temos por anos, nós temos o que chamamos de um detector de mentira. Ele fala que é um aparelho, que foi criado. Você coloca em seu pulso e coloca através de em sua cabeça, e você pode entrar lá e tentar melhorar para fazer uma mentira parecer verdade, e isso irá registrar negativo todas as vezes, porque o ser humano não foi feito para mentir. Irmãos, a consciência, ela pode estar aqui e você pode falar um monte de coisa e falar uma mentira por aqui, usando a tua língua, e você fala através, usando a consciência. Mas o subconsciente, ele não aceita mentira. O subconsciente, ele não aceita mentira. Então, quando eles criaram esse aparelho, eles não estão colocando na ideia, na sua consciência, eles estão colocando em sua subconsciência, é onde está o coração. Cada coisa, mesmo que você fale sem querer e não está pensando nessa condição, se é uma mentira, o subconsciente vai confirmar isso, que é uma mentira. Por que você está falando isso, Arantes? Porque, irmãos, muitas vezes acostumamos com algumas coisas que temos que libertarmos da nossa vida. Costumamos a falar coisas que dizemos assim: não, eu quero ir lá, mas dentro do subconsciente não quer ir. E agora? Então a gente tem que amadurecer isso. Muita gente, a gente usa uma maneira sutil para escapar disso, mas lá dentro do subconsciente ele está dizendo assim: não quero. Mas você usa de uma maneira. E isso não deve acontecer num cristão. Por isso que a palavra diz assim: sim, sim,
Não, não. Você percebeu? Porque ele não quer ver o quê? Conflito em que você fala e o que você sente. Daí você vai dizer para mim, mas qual o benefício disso, irmão Arantes? Poder, fé, mudança, transformação em nossas vidas. Poder que foi dado à igreja do Deus vivo. Irmão, você pode usar uma palavra assim, eu não estou bem confortável aqui. Você diz assim, não faça coisas que você não queira fazer. Você diz, não, hoje eu não estou bem, eu não estou bem confortável, vou para outro dia. Pronto, seja tranquilo nisso. Escute aqui. Ele diz assim, a mentira é um engano. As coisas desagradáveis, coisas malignas, eu preferia ter um bêbado comigo qualquer dia do que um mentiroso. Vê, um mentiroso, e o seu corpo não foi feito para mentir. Não importa quão pecador você é, você continua sendo um decaído filho de Deus. Há mais pecadores, pessoas que há nesta cidade. Deus não te destinou a ser um pecador. Ele queria que você fosse um filho e filha de Deus. Você foi feito em sua própria característica, mas o pecado tem feito fazendo aquilo. E não importa quando você tente personificar, tente fazer uma mentira parecer verdade, eles possuem um instrumento científico que prova que isto é errado. Você pode dizer isso com a maior inocência que você deseja, mas isso resistirá negativo, porque há no ser humano uma subconsciência. E olha bem o irmão Bruno falando, uma subconsciência, e aquela subconsciência sabe que é uma mentira, e isso registrará fora do subconsciente. Você entendeu agora? Por que nós perdemos batalha? Por que a gente não tem poder na palavra? Por que Deus não muda nossas vidas? Você está percebendo por quê? Porque aqui falamos uma coisa, lá dentro não é isso. E ele vai continuar. Portanto, se um homem ou uma mulher pudesse ter seus pensamentos, seu testemunho, sua vida tão acertada com Deus, amém? Até que o canal do Espírito Santo fosse perfeitamente um com Deus, aquilo tornaria-se um lugar. E se o homem e a mulher pudessem ser endireitados, com liberdade em seu coração e com fé no íntimo, ele está aplicando lá na alma, ele falando do íntimo, ele fala com fé no íntimo, muitas pessoas vêm ao altar para receber oração. Preste bem, escute bem o que o irmão Brando está falando, irmã. Por que estamos pregando isso? Porque estamos restaurando a via, estamos restaurando os nossos pensamentos, estamos restaurando o que está dentro da nossa alma. E se nós não pudermos restaurar com a palavra de Deus, o que vai ser restaurado? Não vai ser, porque a palavra de Deus tem poder para restaurar as nossas vidas. Paramos de brincar, porque o tempo está à porta. Você já notou que as pregações estão vindo de maneira muito diferente hoje? Porque a revelação tem sido aberta, graças a Deus. Agora, ela está nos impactando, ela está nos pressionando, mas você nunca desista de Deus. Nunca. Prefiro ser aquele boneco, um bobo, que me empurra, eu caio e levanto de novo. Empurra para lá, eu caio e levanto de novo. Deus, se lembra de Jacó? Não te largo. Não te largo. Ele é o dono da bênção. Não largue-o. Olha aqui. Muitas pessoas vêm até o altar para receber oração. Ela tem fé intelectual, que é no consciente. Elas confessam os seus pecados e se unem a uma igreja por fé intelectual. Elas creem nisso em suas mentes. Eles creem nisso porque eles têm ouvido isso. Eles creem nisso porque elas sabem que é a melhor coisa, a melhor situação. Eu estou vendo que é bom isso, eu vou me unir à igreja. Tudo aqui, escute bem,
Mas isso não é o que Deus olha. Você já percebeu quão difícil isso parece? Deus não está olhando aqui. Deus está olhando dentro do teu coração. E Ele aplica bem isso dizendo assim, ó. Ele não olha para a sua fé intelectual. Ele olha no seu coração, onde dentro de Deus. E quando isto vem no coração, então todas as coisas são possíveis. Olha, escute bem. Quando essas coisas acontecem, tudo que você toma, se está no coração, tudo é possível. Sua convicção encontra com sua vida. E a sua vida fala tão alto quanto fala a sua convicção. Daí você entende por quê que o rei Davi era assim o coração de Deus. Ele é um pecador, ele cometeu erro, mas ele fala ferozmente pelo coração. Ele não fala ferozmente por aqui, ele fala ferozmente por aqui. Você conhece o homem quando fala por aqui? Não tá? Você viu como passamos isso aí? Você entende? Você vê como eles falam? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aqui, tudo aqui. E se fosse sondar aqui, você entende o que eu estou dizendo, né? E ele vai dizer assim: mas quando sua confiança diz uma coisa, olhe bem o que ele está falando. Quando a sua confiança diz uma coisa e a sua vida vive outra, há algo errado em algum lugar. Vocês são espirituais? Vocês discernem espírito? Vocês receberam um profeta como galardão de profeta mesmo? Me dê alguns minutos falando com uma pessoa e eu digo se ele é sincero. Você entendeu? Você também pode fazer isso, se você realmente reconhece isso. Me dê alguns minutos e vê, e já consigo ver isso. Porque o irmão Arantes é um telepata? Não, eu só estou aplicando palavra. Irmãos, a pessoa, ela tem uma áurea, e essa aura gera uma atmosfera. Quando aquela pessoa tem sinceridade no coração, aquela áurea gera isso. Olha aqui. Isso poderia ser assim. E eu não creio nisso. Entendeu? Do lado de fora você diz sim. Do lado de dentro a sua consciência diz não. Aquela mesma coisa científica provaria que aquilo era certo? Provaria isso? Observe quando os reis, antes deles começarem, eles diziam ter. Antes de Josafá fazer aliança com Acabe, ele poderia ter dito primeiro: vamos orar. Você entendeu agora? Antes que você vá fazer uma coisa importante na vida, vamos orar. E ver qual é a vontade de Deus. Dê-me um pregador, dê-me um cristão, dê-me uma dona de casa que seja cristã, dê-me um fazendeiro, dê-me um operário de fábrica, que coloque primeiro Deus sobre tudo mais, e eu lhe mostraria um homem que tem êxito sobre o ódio, que todo o demônio possa colocar nele. Ele busca Deus primeiro, nós devemos ter primeiro Deus na nossa vida. Você venceu? Satanás quer colocar ódio no nosso coração. Você tem que saber usar. Você tem que saber trabalhar nisso. E para você vencer, você tem que estar conectado com Deus. Senão, ele coloca esse pensamento mal em você, e esse pensamento ronda em sua consciência, vai descer sobre o subconsciente e vai fazer morada ali. Nunca vamos estar no arrebatamento. Temos que se libertar. A palavra está aqui para libertar os nossos corações. Você acha que só porque você se batizou uma vez na vida, se arrependeu dos seus pecados, e agora? Acabou? Não. Todo dia
em alguns momentos da nossa vida, vamos ter que nos arrepender de novo, reconhecer nossos erros e dizer: Senhor, perdoa-me, eu cumpri isso, eu fiz isso, eu não posso suportar isso, mas me ajude. Agora, se você errou com uma pessoa, acerte com ela, prossiga a jornada. Olha aqui. Vimos a sua fé, a sua estrela, e viemos adorá-lo. Observe, aqui está o subconsciente natural, aqui está a primeira consciência. Agora você tem que sair dos seus sentidos, dos 5 sentidos, para um sono, para ir para a subconsciência. Irmão Brando está explicando isso agora. Eu quero que você entenda. A mente está aqui. Quando você está acordado, você está usando o tato, a visão, o paladar, a audição, os 5 que estão ali, que faz contato com esse mundo. É quando você está acordado. Agora, para você entrar no subconsciente, só de uma maneira: você tem que dormir e a consciência ficar inativa. Você percebeu isso quando você sonha? Você não sente tato, você não entende nada, mas você entra num sonho. Aí é a subconsciência. Você está sonhando. Acontece que algumas pessoas, elas vão em algum lugar e dizem assim: parece que eu estive nesse lugar. E você sonhou, e você diz as características daquele lugar. É porque você foi lá. Esse é o subconsciente. Será que você não veio da eternidade? Não. Você tem que entender isso. Você vai amadurecer isso, porque o irmão Brana fala sobre essas condições. Então, você deve entender. Mas, aqui ele vai dizer, mas um vidente, agora presta atenção, um vidente é um profeta, para você entender. Um vidente, ambas as consciências estão juntas, a consciência e a subconsciência. Vocês, 6 destes 5 sentidos, você permanece com os 5 sentidos, fica firme e vê o que acontece. Vê, ele está mostrando o quadro, ele vai dizer assim, ó: você nunca deixa o seu sentido. Ele está dizendo, você nunca deixa os 5 sentidos. Você está bem ali, você sabe onde você está e o que você está fazendo, falando a sua palavra. Agora, isto é um dom de predestinação. Um profeta nasce profeta. Ele não vai se fazer profeta, ele nasce. Então, a consciência e a subconsciência estão juntos. Ele pode estar pregando aqui na congregação, ele está vendo visão. Ele pode estar conversando com alguém ali fora, ele está abrindo a visão. Deus abre a visão para ele, como fosse uma televisão. E isso é um profeta. E ele vai dizer assim, ó: agora escute, isso aqui é também muito interessante, irmão. Mas vamos primeiro terminar isso aqui. Dons e chamados são sem arrependimento. Vê? Deus faz aquilo. Você vai dormir, você está de pé, ambos os olhos abertos, olhando diretamente e vendo o que você está olhando. Vê? A visão é Deus naturalmente. Uma visão, só profeta ou vidente pode fazer isso. Você entende? Agora, existe profetas no plural e existe o profeta da era. Eu quero que você guarde isso para você não fazer confusão. Existem homens que são profetas, eles veem visão. Agora eu vou te levar para outro pensamento que Mombrão diz: você pode sonhar. E os profetas revelam o sonho e isso se torna uma visão. Aonde temos exemplo na Bíblia? José do Egito. Ele viu, escutou e viu o sonho de Faraó. Você percebeu aqui? Daniel, ele viu o sonho de Nabucodonosor e revelou o sonho. E isso é uma visão. Porque Deus revela para ele e ele fala o sonho e diz o que vai acontecer. Os 2 sonhos que eu estou falando para você criaram, o do Egito era 7 anos de vaca gordas, depois 7 anos de vacas magras, 7 anos de espigas boas e 7 anos de espigas magras. Se lembra disso?
não foi revelado. O profeta reconhece o sonho e revela o que é aquele sonho, e isso daí se tornou uma visão revelada. Você pode sonhar um sonho de Deus, e você vai falar para alguém, e a pessoa não entende aquele sonho, porque ele não é um profeta, então ele não compreende o sonho. Mas Deus também pode usar de outra maneira. Quero que você compreenda. Se lembra de José? Estava com uma esposa de Maria. Deus teve que usar o sonho perfeito, para não ter intérprete, porque naquela época não tinha profeta naquele dia lá. Então ele teve que dar o sonho direto. Não tema, José, o que está ali vindo no ventre de Maria é do Espírito Santo. Ele não falou assim, tem que vai acontecer tal coisa, você precisa de um profeta para interpretar o sonho. Não, ele foi direto, porque naquela época não existia o quê? Profeta naquele dia. Você agora entende? Você pode ter sonho de Deus. Deus pode falar diretamente com o seu coração. Mas vamos entender mais para frente como Deus pode fazer isso. Aqui no quinto selo ele fala assim, amém. Irmão Brana bate palmas. Se você apenas souber o que aconteceu antes de sair daqui, você compreende. Ora, 6 sonhos consecutivos, sem encaixar exatamente com a visão. Amém. Um sonho interpretado, olha que ele fala, um sonho interpretado é uma visão. Aí que está, um sonho interpretado é uma visão, porque uma pessoa talvez não tenha nascido com um subconsciente para permanecer, vê isso estando acordado. Então Deus mergulha em seu subconsciente. Percebeu? Aonde que Deus vai? Ele mergulha no seu subconsciente e fala com ela. Ora, ele prometeu que nos últimos dias, isso já é promessa agora. Então você pode, eu posso. Nos últimos dias ele visitaria o seu povo em sonho e também em visões. Você então começa a entender o que é o subconsciente? Vamos levar para esse ponto. Agora, uma visão é quando você está totalmente acordado, de pé, exatamente assim. Certas coisas como reveladas, e você afirma, falar exatamente sobre aquilo, ver o que aconteceu e o que acontecerá, assim por diante. Mas agora, um sonho é quando está dormindo, e os seus 5 sentidos estão inativos, e você está no subconsciente, você está em algum lugar, porque quando volta, você se lembra de onde esteve, você se lembra daquilo por toda a sua vida, vê? Então é o subconsciente. Então, em ordem, veja. Agora, como é que você vai sonhar sonho de Deus? Como é que você vai entrar nesse sonho de Deus? Cheio de coisas na sua mente do dia a dia. Irmãos, vivemos na melhor era, mas estamos diretamente bombardeados com muitas coisas. O que você assiste, o que você vê, o que você está ali na internet, tudo isso é bombardeado para a sua mente. E vai descer aonde? Para o seu subconsciente. Daí você diz, irmão, eu não tenho sonho de Deus. Claro. Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem viajado pensando como vai ser aquele dia glorioso? Você tem entrado na presença realmente? Ou você só está correndo nas coisas do dia a dia? Daí você nunca vai ter sonho de Deus. Sonho de Deus é quando eu vejo Davi lá atrás, com a cabeça assim, cuidando das suas ovelhas e pensando quão grande era Deus, olhando aquelas estrelas que ele podia tocar no céu. Ele dizia assim, quão perto você está, ó Senhor. Isso é sonho de Deus. Deus falava com Davi porque ele estava conectado com o que Deus fez ao redor dele. O que precisamos hoje, irmão? Tudo está conectado. Você vê a natureza, você vê tudo, e você não consegue ver mais Deus, porque você está trancado num sistema que está destruindo nossas crianças, nossos adolescentes, estão trancados num sistema do diabo. Posso dizer o que é? Ou não vou dizer não? Não temos mais tempo para nossos filhos, não temos mais tempo para nossos netos, não temos mais tempo para nossas esposas, não temos mais tempo para o esposo, não temos mais, estamos correndo. E depois queremos sonhos de Deus.
em nossas vidas. Como Deus vai dar um sonho se você não está conectado? Deus fala contigo. E eu tenho certeza disso, eu tenho experiência disso. Ele diz assim: você vai acontecer assim. Ele fala. Escute bem, meu irmão. Isso não é um assunto de brincadeira. Isso é um assunto para a filha de Deus. Som incerto. Como eu estava dizendo alguns dias atrás, ou aqui, ou algum lugar, falando sobre um detector de mentira. Agora, note bem agora. Eu desejo que você preste bem atenção. Coloque um detector de mentira em você. E você personifica, ou você engana, como ele está querendo dizer nessa expressão. E aquela verdade, tente dizer que é verdade. Porém, lá dentro de você, no subconsciente, encontra um lugar chamado alma. E esta mente intelectual não governa essa vibração do sistema. A mente intelectual não governa a sua alma. Que bom, graças a Deus. Quem governa a tua alma, se você dá liberdade, é Deus. A mente é apenas um dirigente. Ela dirige e muito incapaz de levar a Deus. Essa mente que está aqui, ela não te leva a Deus, ela só dirige algumas coisas aqui, mas ela nunca vai te levar a Deus. Sua mente, você não pode conhecer a Deus pela sua mente intelectual. Ela é um dos recursos, ou um dos canais que guiará isso. Mas a sua alma é o que governa. Você é o que você é, através da sua alma. Irmão, o irmão Branco está dizendo que quem te leva a Deus é a sua alma, ou o seu subconsciente. Então, a minha mente, você percebe o que aconteceu no Jardim do Éden? A mente de Eva razoou da palavra. A mente. E muitas vezes, se a gente dá valor à nossa mente em relação às promessas de Deus, nós razoamos a palavra. Agora, o subconsciente, aonde está morando aquele Espírito Santo, ele não faz isso, ele vai só dar amém à palavra de Deus. É nisso que estamos preocupados. Olha bem o que ele vai dizer. Ele vai firmar esse pensamento. Jesus disse aos fariseus, ora, hipócritas, como pode falar coisas boas quando eles os estavam chamando de bom mestre e assim por diante? Agora ele está dando o exemplo. Irmão Brana abriu a condição para dar o exemplo. Como pode um fariseu chegar ali para Jesus, bom mestre? Como pode algum irmão dizer assim, pastor? O pastor é um alimentador de ovelhas. E daí quando o pastor aconselha, ele vira as costas e vai para lá. Por que veio falar então com o pastor? É a mesma condição que Jesus. Os fariseus falam assim, bom mestre. Escute bem. E disse, da abundância do coração fala o lábio. Então da minha alma, o que está dentro da minha alma, fala os meus lábios. Mas não era isso que estava acontecendo com os fariseus? Em os vossos corações me odeias. Ele não apontou na mente deles, ele apontou no coração. Em os vossos lábios me chama de bom mestre. E ele disse, qual é a palavra que Jesus aplicou? Hipócritas. Dizem que eu sou mestre, mas no seu coração vocês querem me matar. Então o que ele está dizendo? Hipócrita. O homem pode fazer isso? Pode. Irmãos, uma coisa que o homem pode fazer, ele pode enganar a si mesmo. Sabia? Preste atenção. Posso dar exemplos pequenininhos de nossa vida, que isso talvez não faça mal para você. Você diz assim, amanhã eu vou cuidar da minha saúde, não vou comer, vou querer emagrecer. Na semana passada, passa uma semana, que deu o que você falou? Só dando um exemplo assim, muito pequeno.
para você fazer todo aquele processo, você tem que ter uma convicção. E para você entrar nessa convicção, eu vou ter que agir. E quando vir esse pensamento contra aquilo que eu estou tentando fazer, eu vou ter que batalhar. Só para te ver o que eu estou falando para você. E daí você tem que se conectar com outras pessoas que estão fazendo isso. Porque senão você vai entrar em problema. Agora imagina sobre a fé. Eu estou falando uma coisa desse modo, só para dar o natural. Agora um filho de Deus tem que se conectar com outro filho de Deus para resistir o combate. Pensamos que a luta é fácil? Não é fácil, irmão. E ele vai abrindo o entendimento. Ele diz assim, ó: veja, a sua alma está pensando uma coisa, e com os seus lábios você está falando outra coisa. Que situação, que coisa horrível, que coisa enganosa. É uma hipocrisia, pois ele diz uma coisa do que está na mente, quando a alma está dizendo outra coisa. Agora, o detetor de mentira não funciona em sua mente, graças a Deus. Ele funciona em sua alma. Ele não funciona no seu intelecto. Há alguma pessoa que pode personificar a verdade, mas personificar, todavia sendo mentira, e pode personificar ponto de poder enganar como ninguém mais. Ele pode tentar enganar com aqui, mas se botar no detector de mentira, vai provar que é mentira, porque ele detecta o coração. Agora imagina se Deus deixou permitido um aparelho nesse sentido. Agora como vamos enganar Deus? Quero ir à igreja, estou querendo. E lá dentro da sala de máquina, não quer. Daí você vai desistir? O que você vai fazer? Você tem que unir essas duas coisas. Você tem que batalhar por uma fé que foi dada ao... Aí que está. Você tem que ter. Você acha que o corpo gosta de orar? Quem é que está com calo no joelho aí? Eu só conhecia quem tinha calo no joelho, sabe como eu aprendi? Na Bahia. O montador tem calo no joelho na Bahia porque era montador de móvel e ficava mais de joelho, que se puxasse todos os montadores que tem aqui, que na época tinha bastante, né? Puxasse, você ia ver calo no joelho. Mas não era porque estava orando, não. Há pouco tempo que saiu os meus calos. E era para ter mais calo, né? Você está entendendo o que eu quero dizer? Irmãos, estamos vivendo num tempo que temos que discernir o que é certo e não nos enganar. Temos que ser sinceros. Se eu tenho fraqueza, não é que você vai sair contando a sua fraqueza para todo mundo, não é isso. Mas eu tenho que ser sincero comigo. Se eu não sou sincero comigo, como é que fica? Você acha que Deus vai abençoar se eu não sou sincero comigo? Escute aqui. Os dons de Deus sempre encontram o seu lugar. Que fé recém-nascida José deve ter tido quando ele se levantou ali. Ele está falando de José. Veja, ele nunca precisou de qualquer interpretação do quê? Do sonho. Não foi em símbolos, como foi lá do rei do Egito. Ele foi direto: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado é do Espírito Santo. Não havia profeta para dar interpretação, então teve que vir diretamente, exatamente direto àquela forma, para Deus para José. Agora, Deus tomou aquela maneira secundária. Preste bem atenção. A maneira secundária é sonho. Visão é a primeira. Mas como não tinha profeta para revelar o sonho, ele usou a maneira secundária. Escute bem aqui o que ele vai dizer. O que isso nos ensina aqui? Antes de entrarmos em nosso texto aqui, está o que isto nos ensina? Que Deus pode usar totalmente. Agora escute bem, irmão, isso é bom para nós. Ele pode usar totalmente de nós a nossa faculdade, nós ser esta forma, se for nos entregar
Irmão, primeiro uma coisa, para ele usar a nossa faculdade, nossos pensamentos, nosso coração, todas essas coisas tem que ser entregue a Deus. Vamos entender como é isso que acontece. Ele vai dizer assim, ó, entregue para Ele. Ele pode usar a nossa mente, Ele pode usar a sua mente, mas se ela está aí, entregue a Deus. Nossos sonhos, nosso subconsciente, nosso consciente, nossa língua, nosso cantar, nossos olhos, tudo que temos pode ser usado por Deus, se for entregue para Deus. Veja, todas essas coisas você tiver entregue para Deus, Ele usará todo o meio a cada parte de você. Ele usará, não importa o que seja, Ele usará se Ele for santificado para o seu propósito, seu chamado. O que você entrega a Deus, Ele usa. Você agora entende o que eu quero dizer? Agora, como eu entrego a Deus? A consciência e o subconsciente, eles estão em conexão. O que eu falo aqui, o meu subconsciente diz, ok. Olha aqui. Agora, essa noite, nós vamos falar sobre dons. Obrigado, irmão Emílio. E eu quero titular isso. Eu escrevi, anotei algumas coisas abaixo, quando o irmão Meves estava em cima. Dons. Deus sempre encontra. Dons de Deus sempre encontram os seus lugares. Dons de Deus sempre são rejeitados, mas realmente encontram o seu lugar. Olha, isso é uma coisa importante você entender. Escute bem aqui que eu vou finalizando. Perguntas e respostas. O que eu devo fazer para a minha família? Essa é uma coisa importante você saber. O que você deve fazer para a sua família? Hoje é a noite de você saber que, se você pensa que adora a Deus pela sua consciência, você tem que rever. É pela a subconsciência que você adora a Deus. Essa, aqui que está aqui em cima, alguém chega no teu ouvido e fala alguma coisa, diz alguma coisa, mas não é bem assim, já gerou problema. Agora, se tem uma âncora na subconsciência, ele pode falar o que quiser aqui, que nunca vai encaixar aqui embaixo. Você entende isso? Olha o que ele vai dizer agora para você. Palavra de nosso irmão Brana, que isso é uma mensagem que trouxe aos filhos. Ele diz assim: o que devo fazer com a minha família? Usar a mesma fé. Ele está fazendo usar a mesma fé que você tem, que você está usando para contigo, para a sua família. Ele está dizendo, se você tem essa fé, que está no subconsciente, não está aqui, você vai usar agora essa fé para a sua família. Escute aqui o que ele vai dizer. Entregue, olha aqui, a sua família. Usar essa fé que você está usando para contigo, para a sua família. Entregue ao Senhor e creia de todo o seu coração que você vai ser salvo. Primeiro está dizendo, creia você de todo o coração que você é um salvo. Porque se você não crê e tem dificuldade ainda e tem uma dúvida, ore a Deus para lhe abrir esse discernimento em seu coração. Depois ele vai dizer, deixe isso. Não deixe isso vir simplesmente em seus pensamentos natural. Aqui, deixe isso cair bem dentro, naquele subconsciente. Irmão Bruna, bate de novo, no subconsciente. Então eles serão teus. Você está entendendo, irmão? Você conhece se você tem um subconsciente que está falando contigo? Você se lembra que o irmão Brana fala daquela mulher que falou contra o ministério dele, falou um monte de coisa, e daí ela foi para o hospital, e ela estava lá, ela era uma ruiva, né, que diz que assada, e eles chamaram o irmão Brana para ir lá, ele chegou lá, e ela já estava falando, delirando, mas
O subconsciente estava falando um monte de coisa, falando, aquele pastor me enganou, porque aquele pastor que ela estava indo estava enganando, e ela foi falando, não, deu uma injeção aí para ela parar, porque ela está falando um monte de besteira. Ela não estava falando besteira. Vocês que trabalham no setor de medicina, preste atenção nisso. Preste atenção que você vai ver gente falando coisas, porque quem está falando não é mais aqui, é daqui. E ele vai dizer assim: não deixe isso simplesmente em seus pensamentos naturais aqui, deixe isso cair dentro, lá dentro, naquele subconsciente. Então eles serão teus, Deus os entregará a ti, quando você tiver isto aqui embaixo. Palavra de Deus. Você agora entende por que você é responsável pela sua família. Você entendeu agora por que você é responsável? Porque Deus te chamou, meu irmão. E Deus, você pensa assim, ele tem que chamar outro. Não, Deus te chamou para ser um sumo sacerdote, para orar por sua família. Quando você dobra o pé e tem essa convicção se junta à consciência e subconsciente, Deus tem que cumprir a sua palavra, porque Ele não faz acepção de pessoa, Ele tem uma regra. Você vê alguma árvore aí de cabeça para baixo, com a raiz para cima e com a copa enterrada, você nunca vai ver. Deus cumpre, para te ver. Até o sonho que Ele deu para José, Ele sabia que não tinha profeta, então Ele aplicou o sonho. Ele não veio pessoalmente dizer: José, você respeite a palavra. Não, ele teve que usar a conexão que ele tinha no momento, porque ele não tinha profeta. Você entende o que Deus faz? Ele quer ajudar você, sempre está querendo ajudar, sempre está falando a você, sempre está conduzindo. Nós é que estamos esquecendo de alguma coisa. Seja o que for que você tiver em seu coração aqui e pedir por aquilo, quantos orares, creia que você recebeu. Está no passado. Você creia que você recebeu. Está onde? No passado. Seria loucura um tempo atrás, né? Seria loucura dizer assim: como no passado? Ainda nem chegou a mim. O subconsciente, ele aceita, porque é verdade. Olha aqui que ele vai dizer: creia que você recebeu o que você tem pedido. Agora você não pode duvidar disso mais. Você não pode crer nisto e duvidar ao mesmo tempo. Não é isso que acontece com nós, irmão? Fala a verdade. Nós pedimos uma coisa e daí começamos. Passa alguns dias, daí começamos. Daqui a pouquinho entra onde? O setor é onde? Arrazoar. Você está razoando a palavra, você está dizendo assim que Deus não é poderoso para fazer isso para você. Não vai acontecer, eu estou vendo a circunstância ali, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não vai dar certo, não. Não é isso que Deus nos ensinou. Deus nos ensinou que temos que ter fé. Ao mesmo tempo, quanto sabes disso? Você não pode crer e duvidar ao mesmo tempo. Você tem que crer que aquilo que você pediu, você receberá. Então, ele disse que isto vos seria dado. Então, você simplesmente creia por sua família, e eles receberão isso. Você entendeu o que ele está falando? Eles receberão, porque você já recebeu. Está no passado. Você tem convicção certa. Deus falou ao teu coração e você tem certeza disso. Está no passado. Agora, se você ficar trancando e jogando para o futuro, Deus pode fazer, você não tem fé. Você não conseguiu entender. Segure. Então, irmãos, muitas vezes a gente tem aprendido algumas coisas que deixou a gente confuso, né? Mas hoje podemos compreender que a palavra de Deus quer nos dizer algumas coisas importantes. Você quer confiar em sua mente? Pense nisso. Irmãos, você vai chegando com idade
Eu já não confio nem na minha visão mais. Tem vezes que eu estou dirigindo o carro, eu olho 2 vezes para fazer o contorno. Quando eu era mais jovem, que a minha visão era boa, eu olhava uma vez e fazia o contorno. Hoje eu olho por vidro, espelho, dou um papel e olho mais outra vez para fazer o contorno, porque a minha visão está ficando mais fraca. Agora, aquela fé, eu não tenho dúvida. Aquela fé arrebatadora, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não estou... Meus sentidos, olha o que está acontecendo. Esses 3 dedos aqui, eu sinto o tato. Mas por causa de uma lesão aqui no ombro, esses 2 dedos estão dormentes. Eu passo aqui, eu não sinto bem. Isso são tatos. De uma questão, de uma lesão. Mas... pela fé é outra coisa, irmão. Esse tabernáculo vai se consumindo. Não olhe para isso, irmão. Você tem um tabernáculo novo, em folha, perfeito. Você tem que entender isso. Não olhe para essas coisas naturais que parece que os teus olhos estão vendo, todas essas coisas. Confie na promessa de Deus, porque aqui a gente vai viver o quê? Quando for muito robusto, 120 anos, robusto. Mas a própria palavra de tal idade já é canseira, né? Dificuldade, necessidade. Lá é eternidade. Você já viajou na eternidade? Parece que eu estou falando loucura, né? Mas você viajar, deixar tua mente trabalhar, poder ver como vai ser aquele dia glorioso, começar a se manifestar naquilo, você está naquela presença, naquela glória. Você tem que viajar nisso. Muitas vezes eles viajam, em tal coisa, vamos fazer tal lugar, vamos passear em tal lugar, deve ser tão bonito, vou fazer aquilo, estou pensando de tal coisa, aquele sonho que eu queria fazer. Você fica viajando e esqueceu de viajar onde? Na palavra de Deus, na promessa de Deus, nas bênçãos que você recebeu em sua vida, como Deus cuidou em todos os pontos da tua vida, aqueles momentos que você estava assim, acabado, Deus veio lá e mudou o teu cativeiro. Você tem que viajar nisso, porque daí Deus vai abrir sonhos para você, e um dia você vai dizer assim, vai entrar na minha sala, pastor, eu tive um sonho de Deus. E a gente vai agradecer a Deus, vamos nos levantar, Senhor, obrigado, porque tens derramado o sonho de Deus, porque os teus homens, as tuas mulheres, os teus filhos que estão aqui, eles estão entrando em outra dimensão. Você consegue fazer isso? Amém, né? Vamos lutar por isso.